Diretamente da Rádio Web Paróquia Sagrados Corações, da Arquidiocese de Florianópolis, em Barreiros, São José, município de São José, em Santa Catarina. Aqui comigo nos estúdios, na mesa, no comando, Alexandre, e no apoio técnico também, o nosso companheiro de sempre, Mário Roveda. Está aqui também nos estúdios, o nosso pároco, Padre Alcione. O tema de hoje se refere à campanha da Fraternidade de 2015. A campanha da Fraternidade de 2015, ela visa intensificar o diálogo entre a Igreja e a sociedade. Então, essa campanha, ela abre uma discussão sobre as necessidades do próximo e convida o novo a ajudar e também o povo em geral a ajudar quem precisa. A palavra servir, que é o centro, já vamos falar sobre o lema e o tema, mas a palavra-chave servir, ela nos remete o quê? A estar a serviço de alguém, a ser servo, a ser útil. Mas a pessoa, para ser servo e ser útil, ela deve estar de prontidão para ajudar na sociedade. O cristão deve estar pronto para ajudar na economia, nesses momentos agora, também difíceis, no nosso país, na política, na cultura, na própria igreja, na família, junto principalmente aos mais necessitados. A campanha da Fraternidade 2015 aborda o precioso ensinamento que Jesus nos deixou sobre servir, ou estar em constante estado de missão em favor do próximo. A fé sem obras é morta. Ensina a carta de São Tiago, Tiago 2:17. Fé necessita tocar no ser humano, gerar vida. O cristão batizado, ele deve assumir e estar nesta missão de ser luz no mundo e estar a serviço do outro. Então a campanha, de novo, como a gente já falou, da Fraternidade, neste ano, busca refletir, meditar e rezar a relação entre a igreja e a sociedade. Então, igreja e sociedade. O tema desta edição, o tema é fraternidade, igreja e sociedade. E o lema, eu vim para servir, que está em Marcos 10:45. O grande objetivo geral da campanha da Fraternidade no Brasil, instituído pela CNBB, deste ano, é aprofundar, então, à luz do Evangelho, o diálogo e a colaboração da igreja com a sociedade. No próprio Concílio Ecumênico do Vaticano II, já se falava disso, e intensificando esse tema também. Como não poderia deixar de ser, o nosso Papa, muito iluminado, Papa Francisco, disse na exortação apostólica Evangelii Gaudium: prefiro, olha só que palavras fortes do nosso Papa, prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, uma igreja enferma pelo fechamento, do que uma igreja enferma, né? Sem mobilidade, sem ir ao encontro do irmão. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar, é preocupar a nossa consciência, que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido de vida. Então a campanha da Fraternidade este ano é uma ocasião para se retomar os ensinamentos que também tivemos aonde? No Concílio Vaticano II. Ensinamentos que levam a ser uma igreja atuante, participativa, consoladora, misericordiosa
e samaritana, afirmou o secretário, inclusive, da CNBB, Dom Leonardo Steiner. Essa campanha, então, pretende o quê? Encontrar novos métodos, isso é importante, hein? É um grande desafio dessa campanha, encontrar novos métodos e atitudes na missão da igreja perante a vários fatos e a novos processos que o mundo vem nos imprimindo. Nós vamos ter que sempre atuar profeticamente à luz evangélica, da opção o quê? Preferencialmente pelos pobres, para o desenvolvimento integral dessas pessoas e uma construção de uma sociedade, obviamente, mais justa e solidária. Nós temos, então, um pano de fundo do que é essa campanha. Acho que fica bem claro o sentido dela, né? Desse diálogo entre igreja e sociedade, aonde nós vamos ter que descobrir métodos para atuar perante novos processos, novas demandas que surgem ao povo de Jesus Cristo, e nós não podemos nos calar. E o Papa, né, clama por isso, ele prefere uma igreja apanhando, enlameada, mas atrás de um objetivo de quê? De não deixar o irmão, preferencialmente os pobres, haver navio. A gente tem que procurar estimular, né, procurar novas maneiras de atuar. O cartaz também, que aí é um outro ponto, né, a gente falou um pouco sobre o objetivo, mas o cartaz da nossa campanha da fraternidade, também muito feliz, está lá, eu vim para servir, você vai encontrar o Papa Francisco lavando os pés de uma pessoa na quinta-feira santa, agora de 2014. Segundo o texto base da campanha da fraternidade, a igreja atualiza o gesto de Jesus Cristo ao lavar os pés dos discípulos. Para lavar os pés de alguém, é uma expressão o quê? De muito amor, capaz de levar a pessoa a entregar a vida pelo outro. Grande fundamento daquele nosso pastor maior, Jesus Cristo. Então a Igreja Católica, através das comunidades, busca nessa campanha da fraternidade participar com bastante alegria, dar o testemunho, né? Ser uma igreja, então, a serviço de todas as pessoas. Esse é o apelo do Papa Francisco. De todas as pessoas, não existe exclusão. Portanto, eu gostaria de convidar nesse momento o padre Alcione, pároco aqui da Paróquia dos Sagrados Corações de Barreiros, na Arquidiocese de Florianópolis, que nos desse a sua impressão sobre o tema, o lema da campanha, o objetivo geral da campanha, trazer um pouco isso para o contexto brasileiro, né, que é o fundamento da campanha, mas especialmente na nossa comunidade. Por favor, padre Alcione. Sem dúvida que a Quaresma sempre nos convida a refletir num momento ou outro da história da igreja. E aqui no Brasil temos a alegria, até podemos dizer, de ter a campanha da fraternidade. É bom salientar isso, é o único país onde existe a campanha da fraternidade. Esta foi uma iniciativa dos bispos já na década de 60, para que a igreja pudesse estar mais próxima da realidade. E esse ano, esse tema muito feliz, fraternidade, igreja e sociedade, convidando a igreja a se dar conta de que, de fato, ela está na sociedade. E a sociedade deve se inserir também nessa caminhada de fé, na caminhada de evangelização. É um encontro da igreja, que é mãe, com os filhos que vivem no seu dia a dia, na vida da sociedade. Também temos alegria, como já foi dito, com esse lema, eu vim para servir, um convite do próprio Papa que nos convida a assumir essa missão no nosso dia a dia. Na nossa paróquia temos muitos serviços. Coincide também com a chamada que temos desse ano, do nosso ano vocacional paroquial, que a maior missão desse ano é chamar as pessoas para encontrar o seu lugar no mundo, mas também na comunidade e na igreja. E olha o nosso tema, alegria de servir. E o lema vem e segue-me.
veja que está fechando muito bem a campanha da fraternidade com o ano vocacional paroquial. Padre, a campanha da fraternidade, assim como todo o contexto dentro da igreja tem uma metodologia, a campanha da fraternidade, ela também passa por aquele método, nosso método tradicional na igreja de ver, julgar e agir. Elas salientam essa questão da pastoral social. Eu vejo que na campanha da fraternidade, eu vim para servir, ser servo, nos remetem muito a essa questão social. E no documento se fala um pouco disso, de ações concretas, né? Que a Igreja Católica também participa efetivamente da sociedade por meio das pessoas que atuam em pastorais sociais. Quando a gente está no serviço da gente, inclusive, você pode não estar participando diretamente de uma pastoral, mas você pode estar, como cristão, inserido no seu contexto. Com certeza. Como é que você vê isso, padre? Esta é uma visão muito interessante. Nós sabemos que, de fato, não podemos contar com todas as pessoas nas diferentes ações pastorais, enfim, da igreja. Mas todos nós, batizados, somos chamados a agir onde nós estamos, onde nós convivemos, no trabalho, no estudo, na nossa casa, na rua, nos nossos ambientes, ali evangelizar. Por isso que essa campanha ela tem esse alcançar os cristãos onde estiverem, mas também vamos aqui falar dos não cristãos ou de irmãos de outras igrejas cristãs que estão aí vivendo nessa sociedade, na convivência diária. Por isso a campanha, de fato, ela tem um alcance muito grande. Uma outra questão, Padre Alcione, é a questão do empenho, né? Do empenho da comunidade católica em participar de conselhos de direito, ou paritários. Sim. Na paróquia aqui do Sagrado dos Corações, a gente tem alguma ação, estamos tentando participar em algum conselho desse de direito? Sim, essa é uma reflexão muito interessante. Já há alguns anos que essa busca, ou esse pedido, esse clamor vem vindo. E aqui na paróquia nós temos participação no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, no Conselho do Idoso, agora há uma participação no Conselho Municipal da Juventude e ainda no Conselho da Saúde, também municipal. E esse é um caminho que nós precisamos cada vez mais a promover esse engajamento, para que, inclusive, além do conselho local, aliás, o conselho municipal, haja também os conselhos locais, saúde, educação, segurança e por aí afora. Mas já há aqui da paróquia uma busca, uma preocupação, mas ainda alguns conselhos que não há uma participação nossa, que talvez vamos precisar dar esse passo. Uma outra questão é o diálogo. Quando a gente fala em diálogo, e até a participação, como o senhor falou agora, em conselhos de direito, paritários, obviamente, não vamos encontrar só católicos. Sim. Então a campanha da fraternidade, se exemplificando muito no Papa Francisco, que vem buscando diálogos seculares que foram abertos por ele agora, com certeza, na sua pessoa, e a humildade que tem, que procurou esses diálogos ecumênicos. Como que você sente isso, né? Quer dizer, para a gente poder interagir melhor dentro da sociedade, nós cristãos, precisamos também ter um princípio do diálogo ecumênico e interreligioso. Sendo você não gosta que fale, mas você é o padre representante na Arquidiocese de Florianópolis, pela questão ecumênica dessa aproximação, nos fale um pouco sobre essa característica, essa tolerância, esse respeito, entender as outras religiões para que a gente possa realmente atuar interreligiosamente nessas necessidades dos pequenos, dos humildes. Por gentileza. De fato, você vê que cada vez mais, nosso ouvinte, cada vez mais nós vamos percebendo como as coisas estão interligadas,
como há maneira de participar. A questão ecumênica, ela é algo muito a ser buscado, é algo muito querido, podemos dizer assim, de um zelo muito grande. Ainda estamos dando passos muito lentos, muito pequenos, mas já existem. Já existe entre nós, na região de Florianópolis, um núcleo ecumênico. Existem celebrações da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. A primeira sexta-feira, do mês de março, como vai ser esse ano, acontece um Dia Mundial de Oração. Nossa Paróquia dos Sagrados Corações acolhe esse ano essa celebração. Existem aproximações de diversos âmbitos. E como já foi lembrado, a sociedade ela é composta de diferentes situações culturais, étnicas, religiosas, raciais. E aí é que está a beleza. A sociedade ela é um todo. A igreja ela é mãe e está presente nesse todo. E a igreja aqui falando os cristãos, não só nós católicos, todos os cristãos, devem fazer parte da sociedade, devem servir essa sociedade, devem ajudar a sociedade a ser mais humana, mais justa, mais solidária. No nosso caso de católicos, ir ao encontro dos outros irmãos de outras igrejas, de outras religiões, que temos também entre nós. É bom aqui clarear, quando se fala em igreja, são os cristãos, luteranos, católicos, batistas, os evangélicos, protestantes, como a gente queira chamar. Quando se fala em religião, aí no caso é cristão, judaísmo, budismo, os muçulmanos. São religiões que vão além do cristianismo, só para entender essa parte também. Dentro da campanha da fraternidade, a Igreja Católica, através da CNBB, ela promove também, né, padre, uma coleta nacional da solidariedade. O que é isso, padre? Muito bem. Essa é uma maneira de nós todos nos comprometermos. Se chama o gesto concreto da campanha. Além do nosso jejum, além da nossa caridade, além da nossa partilha, a parte também concreta que é essa coleta. No domingo de Ramos, em todo o Brasil, se faz essa coleta para ajudar na solidariedade. E ali se partilha. A igreja vai partilhar isso. Por exemplo, hoje existe o fundo nosso, no caso aqui da Arquidiocese, o Fundo Arquidiocesano de Solidariedade. Esse fundo tem ajudado em muitos projetos da nossa região. Da onde que vem esse fundo? Da coleta da campanha da fraternidade. Uma parte da coleta que é feita vai para a diocese e outra para o nacional, onde também a CNBB ajuda regiões mais empobrecidas. No contexto de ações concretas, além da coleta, né, da solidariedade, eu deixei por último, e gostaria de uma palavra sua, padre, um tema que a campanha puxa, que é pedindo ao povo que realmente participe de ações concretas na mobilização de reforma política. Então, a política e a igreja sempre foi um contexto de difícil entendimento para os cristãos. Mas a importância da política, que ela gera a economia, né? Nós estamos vendo aí acontecimentos inúmeros no país neste momento. Como o senhor vê também essa questão desse apelo na campanha da fraternidade, da gente participar de grupos, de propostas, e os cristãos realmente participar para que levem projetos, como foi o da Ficha Limpa, né? Sim. Padre, por gentileza. Então, até gostaria de lembrar que já tivemos uma campanha da fraternidade propriamente com o tema Fraternidade Política. Justiça e paz se abraçarão, era o lema, ou foi o lema melhor dessa campanha. O que se dizia naquela época e o que se diz hoje? Que tudo é política. O que nós estamos fazendo aqui agora é política. É o diálogo, é a convivência, é buscar o relacionamento humano, a convivência comunitária, social, a convivência entre as pessoas, enfim, isso é política. Talvez nós vamos precisar aprender ainda muito o que é participação política. Há, claro, também a participação política governamental, partidária, nos conselhos, como foi dito, mas
a nossa vida ela gira em torno da relação política. E como foi dito em relação à reforma política, a CNBB, não só hoje, mas vem pedindo a nossa participação em abaixo-assinado para isso, para aquilo. Por quê? Entende-se que deve haver esse mutirão social, mutirão político, para nós também, como cristãos, nos engajarmos na luta política do nosso país. Neste momento, então, a gente recapitulando, falamos aí sobre os objetivos da campanha da Fraternidade de 2015, uma explicação sucinta do cartaz. O padre nos elucidou aí sobre os objetivos, essa relação da campanha, do diálogo entre a igreja e a sociedade, exemplos práticos, né, de como está acontecendo isso no Brasil e aqui também na nossa própria comunidade. Então, para finalizar, eu passo a palavra para o padre Alcione, para que ele reze com a gente a oração e pronuncie para a gente a oração da campanha da fraternidade e uma bênção final. De antemão, antes de passar a palavra para o padre Alcione, gostaria de agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade da equipe da PASCOM, aqueles que estão aqui nesse momento, trabalhando diretamente para que esse contexto aqui aconteça, e aqueles irmãos que trabalham nas redes sociais, na área de música, e que vem se intensificando esse trabalho, que Deus os abençoe de todo, e os seus familiares. Faço minha também essas palavras de agradecimento e pedindo a bênção de Deus. E agora com a oração da campanha. Ó Pai, alegria e esperança de vosso povo, vós conduzis a Igreja, servidora da vida, nos caminhos da história, a exemplo de Jesus Cristo e ouvindo sua palavra, que chama à conversão. Seja a vossa Igreja testemunha viva de fraternidade e de liberdade, de justiça e de paz. Enviai, ó Pai, o vosso Espírito da verdade, para que a sociedade se abra à aurora de um mundo justo e solidário, sinal do reino que há de vir. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Que o Senhor Deus olhe por vós, abençoe vossa casa, vossa família, você que está nos ouvindo e que ouvirá essa mensagem, aonde estiver, a bênção de Deus esteja contigo e te dê a paz, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.